conteúdos relacionados aos erros. Isso é uma coisa muito importante, gente, que vocês, como estudantes, têm que ter em mente. A questão não serve para que você aprenda apenas olhando para a alternativa correta. Muitas vezes, as alternativas equivocadas é que te ajudam mais. Porque você vê uma frase errada, isso aqui está errado. Então você, numa outra questão, quando aquilo aparece, não vai marcar aquele erro. Ou então, se aparece uma frase que é o contrário, em outra questão, você pode marcá-la como correta. Porque você sabe que isso está errado e o contrário é que está certo. Tá bom? Bom, estão dizendo que o melhor é ir analisando, explicando, então vamos seguir. Já estou vendo uma galera, o Isaías e o Luiz Felipe, que estão dizendo que a resposta é a letra C. Eu vou dar uma olhada direto na letra C, então. Para superar o subdesenvolvimento, o governo chinês investiu na construção de indústrias de alta tecnologia, possibilitando substituir as importações de produtos industriais e, no segundo momento, exportar esse tipo de bens. Dá vontade de marcar essa, mas eu vou te dizer o porquê ela não está certa. Vamos lembrar sobre como é que foi especificamente o processo de industrialização chinês? Ou melhor, vamos aprender sobre isso? Porque a gente falou sobre indústria, mas é claro que não deu tempo de falar especificamente dos processos que aconteceram em cada país. Bem lá para frente do ano, a gente vai ter uma aula para falar de China. E aí nessa aula eu vou te falar com detalhes, por exemplo, sobre como é que foi o processo de industrialização com o Mao Tse-tung, depois com o Deng Xiaoping, qual o cenário atual do Xi Jinping, como é que foi antes com um outro presidente, o Hu Jintao. Em cada momento da história contemporânea chinesa, a indústria por lá se comportou de uma forma. E olha só, a letra C é uma boa alternativa, dá vontade de marcar, porque hoje, 2023, efetivamente a China tem investido e muito em indústrias de alta tecnologia. Isso é inegável. Mas a forma como ele escreveu aqui não está correta. Sabe por quê? A China começa a se industrializar em 1949, num modelo de substituição de importações, só que não exatamente igual ao que foi feito no Brasil. O que a China fez foi copiar um modelo soviético, em que o Estado centralizava toda a organização e o planejamento das indústrias, e o foco era produzir indústrias de base. Nesse aspecto, de o governo investir em indústria de base, se parece muito com o Brasil, né? Com o que o Vargas fez. Só que a diferença é que essa produção chinesa não era para o mercado interno, ao contrário do Brasil. Então não posso falar muito bem que é um exemplo de substituição de importações, tá certo? Então a letra C não é ideal. Vamos dar uma olhadinha em outras aqui. Vamos ver, por exemplo, aqui a letra E. A letra E está dizendo que nos Estados Unidos, as duas primeiras revoluções industriais favoreceram regiões ricas em carvão e ferro, como a região dos Grandes Lagos, enquanto a terceira favoreceu regiões com trabalhadores qualificados e universidades de ponta, como a Califórnia. Verdade, esse é o nosso gabarito. Mais uma vez, a gente não teve tempo para falar especificamente dos Estados Unidos. Falei um pouquinho, mas vou falar disso mesmo numa outra aula sobre os Estados Unidos, porque vai ter uma parte da nossa matéria em que eu vou começar a conversar com vocês sobre países. Vai ter uma aula sobre os Estados Unidos, uma aula sobre China, uma aula sobre o Japão e regiões. Vai ter aula sobre o Oriente Médio. Aí nessa aula sobre os Estados Unidos, eu vou falar com mais detalhes sobre várias coisas. Dentre elas isso aqui, vem cá. Você vai ter fé, a fé é sempre importante no que você escolhe, mas você vai ter fé que isso aqui, que parece um balãozinho de fala, é o território dos Estados Unidos. Olha a Flórida aqui, olha o Mickey e o Pateta aqui embaixo. Essa área, o nordeste dos Estados Unidos, é conhecido como Manufacturing Belt, ou cinturão manufatureiro. É a área em que houve o desenvolvimento inicial da indústria nos Estados Unidos. Até hoje, é a área industrial mais importante do país. Aqui, a indústria surgiu antes de outras partes do território americano por várias razões.
Uma delas, porque tinha muito carvão, uma importante fonte de energia. Outra razão, tinha muito ferro, uma importante matéria-prima. Esses foram os únicos motivos? Não. Essa é a área onde a colonização começou primeiro, então tinha mais mão de obra, mercado consumidor. Vários eram os motivos. Os grandes lagos colaboravam para o deslocamento de mercadoria. Calma, que vai ter uma aula que eu vou falar disso com detalhes. Mas o fato é, aquela frase está certa. O Nordeste dos Estados Unidos é a área mais industrializada desse país. Mas já não é a área de indústria mais moderna. A área de indústria mais moderna fica mais ao sul e ao oeste. Principalmente aqui, na Califórnia, onde a gente tem aquilo que se chama de Sunbelt, ou Cinturão da Costa do Sol, onde eu tenho indústrias principalmente ligadas à informática, robótica, tecnologia avançada, indústrias de terceira revolução industrial. É aqui que está o Vale do Silício, o tecnopolo mais famoso do mundo. E olha, não vai cometer a besteira de achar que o Vale do Silício é um lugar onde tem um monte de mineiros ali, ó, não de Minas Gerais, tá? Mineradores, pessoas fazendo mineração, retirando silício do chão, enchendo um monte de caminhão com silício. Não. É um lugar onde eu tenho empresas de tecnologia avançada, que produzem, desenvolvem mercadorias que, quando fabricadas, usam placas cheias de minério, dentre os quais o silício, que é um importante componente. Ah, mas de onde vem o silício? Sei lá, vem de um monte de países diferentes. Vários países do continente africano, alguns da América Latina, outros da Ásia. Isso não interessa. O silício é barato. Agora, as placas, os computadores e os eletrônicos desenvolvidos com o silício são criados aqui, inventados aqui, em um tecnopolo, em uma área de indústria de ponta, moderna, onde os trabalhadores são, em sua grande maioria, qualificados. Ok? Entendida essa frase, que é o nosso gabarito, a gente pode continuar. Ó, o Rafael falou de Chicago ali. O Chicago, né? Chicago é uma cidade que fica ali no Nordeste também. Chicago, Detroit, são duas cidades industriais muito importantes que estão em decadência. Detroit principalmente. Detroit era a capital dos automóveis, né? A Ford estava ali, a Chrysler. E ela hoje, para muitos, virou uma cidade fantasma, no sentido de ter perdido muita importância econômica, de ter perdido empregos, de ter perdido população, inclusive. Vamos continuar? O Thiago Silva perguntou o que é o silício? É um minério. Ferro, silício, cobre, são exemplos de minério. Vamos ver o resto das outras e entender por que está errado? Eu não falei da letra A ainda, né, João? Não falei de nenhuma outra a não ser a letra C e a letra E. Vamos ver as outras. A indústria dos Estados Unidos é uma das mais dependentes de gastos militares do governo para impulsionar o seu desenvolvimento tecnológico. Verdade. O governo americano gasta muito com arma. E o investimento militar acaba depois virando inovação para uso na ciência. Quer exemplos? Touchscreen, que a Apple utiliza para poder ganhar muita grana vendendo telefones por aí, e que outras empresas usam também. Foi uma inovação tecnológica que só surgiu por causa de investimento do governo. O Pentágono gastou uma grana ali, ó, para poder desenvolver aquela tecnologia para fins militares, e aí a Apple aproveitou. Outros vários elementos inovadores da economia americana foram resultado de investimentos militares também. A própria informática como um todo, a internet. Agora, qual o erro dessa frase? É exagerado falar que 20% do PIB é gasto em atividade militar. Eles gastam muito, mas não chega a isso tudo. A letra B fala que as empresas japonesas realizaram a terceira revolução industrial e tecnológica em 1960, motivo pelo qual o Japão vem sendo o país com o crescimento econômico e industrial mais acelerado desde então. Caramba, né? Será que é verdade que o Japão está desde os anos 60 crescendo mais do que todos os outros países? Não, é um exagero. O Japão é um líder tecnológico? Claro que é. Foi líder da terceira revolução industrial? É. É um dos líderes da quarta revolução industrial em curso? Também. Só que, qual é o país asiático que se destaca mais na economia hoje? Não é o Japão, né? É a China. Por isso, a letra B não é a resposta. Vamos ver a D? A industrialização do Brasil, México e da Argentina se fez pela indústria de processamento de petróleo e outros minérios,
posto que a atividade agrícola não favorece o desenvolvimento industrial. Frase meio esquisita, né? Brasil, México e Argentina são 3 países da América Latina que fizeram um modelo de industrialização muito parecido, o de substituição de importações, em que houve investimento na indústria de base, incluindo investimento na extração do petróleo. Mas ela não foi a mais importante das indústrias a se desenvolver nesses países. Então a letra D não é uma resposta legal, não. Tá bom? Gabarito letra E. Bora para a próxima, questão 2. E enquanto vocês leem o que está aqui, eu vou tirar dúvidas. O Didico já mandou 2. Ó, o Didico sempre participa, mas eu quero que mais pessoas participem também, hein? Não é possível, vocês não têm nenhuma dúvida. Ele perguntou o seguinte: o que é o cinturão da ferrugem? Boa. Rust Belt, meu inglês está afiado hoje na sexta-feira, né? Friday. Rust Belt, ou cinturão da ferrugem, é o nome que se dá atualmente por parte de alguns analistas para o Nordeste dos Estados Unidos. Como assim? Vem cá. Eu disse que essa é a área de indústria tradicional dos Estados Unidos, que viveu seu auge durante a segunda Revolução Industrial, ali entre o século XIX e meados do século XX. Só que aí por volta de 1950, 60, esse lugar começou a entrar em decadência, porque as indústrias que estavam aqui começaram a migrar para outros lugares dos Estados Unidos em busca de mão de obra mais barata, de impostos menores, de locais não sindicalizados. Muitas foram para outros países. Várias foram para o México em busca de mão de obra barata, pagando as pessoas com dólar e pessoas que recebem em peso. E por isso, no fim das contas, você com dólar tem muito mais dinheiro para pagar o salário de quem está no México do que você teria para pagar salário de alguém nos Estados Unidos. Muitas fábricas foram para a Ásia ou para outros lugares do mundo. E o resultado é que esse local entrou em decadência. Não é que ele deixou de ter importância, pelo amor de Deus. Ainda é um lugar importantíssimo para a indústria. Muitas sedes de empresas estão aqui. É a área mais populosa dos Estados Unidos. Nova York está aqui. A capital, Washington, D.C., está aqui. Mas ele enferrujou. É uma área que perdeu importância em relação ao passado. Então essa expressão é uma expressão pejorativa, que é usada para falar sobre como esse lugar, apesar de seguir importante, perdeu um pouco da importância que tinha no passado. Virou um cinturão da ferrugem, ultrapassado, com indústrias de uma segunda revolução industrial, enquanto as de terceira, predominantemente, ficam em outras partes do país, tá? E a Aline perguntou se eu podia explicar sobre commodities, claro. Gente, commodity é a palavrinha que tem que estar no teu glossário com a explicação ali do lado e você não pode ter dúvida, porque ela vai ser fundamental para você analisar vários conteúdos diferentes. Commodities nada mais são do que produtos primários. Aí para nesse momento. O que é um produto primário? É uma matéria-prima ou um produto que eu produzi na agricultura, na pecuária, algo que eu tirei da natureza através do extrativismo. Exemplos de produtos primários: tomate, arroz, batata, feijão, soja, ferro, cobre, bauxita ou uma madeira, uma árvore recém-cortada. Tudo isso é exemplo de produto primário, tá? Alguns desses produtos primários possuem uma grande demanda no mercado internacional. Exemplos: soja, café, açúcar. Alguns são alimentos. Outros são minérios: ferro, cobre, manganês. Alguns são combustíveis: carvão mineral, petróleo. E o que é em comum entre eles? Todos são produtos primários e possuem uma grande demanda no mercado internacional, porque eles são matéria-prima para fazer muita coisa. O preço deles, inclusive, é definido em bolsa de valores, lá em Chicago. Tem uma bolsa lá em Chicago que é a bolsa de commodities. É lá que se negocia o preço da soja que vai ser vendida e colhida daqui a 2 anos,
o preço do boi gordo, a arroba do boi, preço do açúcar, preço do café, tá bom? Os países periféricos e semiperiféricos, na maior parte das vezes, possuem uma economia baseada na produção e exportação de commodities. O Brasil é dependente de exportar commodities. Sabe quem mais compra da gente? A China. A China é o país que mais faz comércio com a gente, ultrapassou os Estados Unidos há um bom tempo, há mais de uma década e meia. Os americanos são muito importantes para o nosso comércio. São nosso segundo maior parceiro comercial, bem à frente da Argentina, que é a nossa terceira maior parceira comercial. Mas a China é inegavelmente o país mais importante para o nosso comércio, especialmente porque o nosso comércio com eles é superavitário para a gente. O comércio com os Estados Unidos, volta e meia, dá mais prejuízo do que lucro para a gente. Com a China, não. A gente tem um saldo comercial muito grande. Então é importante fortalecer ainda mais o comércio com os chineses para poder ganhar mais dinheiro deles, né? Para sugar o máximo dinheiro desse país asiático. Claro que no mundo ideal, o Brasil, se for malandro, como tradicionalmente é, vai tentar sugar dos dois lados. Você sabe que o mundo hoje está vivendo uma disputa entre a China e os Estados Unidos, com a China tentando roubar a hegemonia que os americanos mantiveram por muito tempo. Os americanos estão preocupadíssimos, por exemplo, com acordos comerciais que o Brasil possa assinar com a China. Estão preocupadíssimos com o Brasil começar a negociar com a China em outra moeda que não o dólar. Então, minha visão sobre o assunto é: o Brasil, malandro, tem que se aproveitar para poder arrancar o máximo que puder de dinheiro dos chineses e dos americanos. Chega, senta com o presidente da China e fala: e aí, o que você tem para me oferecer? Os americanos estão lá pertinho da gente. Se você não me oferecer nada de bom, eu colo com os caras. Aí, o presidente chinês: não, peraí, tem isso aqui, ó. Vou investir em ferrovia no teu país, vou investir em hidrelétrica, vou investir em rodovia. O que a gente tem que fazer? Exigir isso por escrito, sem papinho. Porque no governo anterior, a gente criou uma expectativa de que ia ganhar muito benefício se alinhando automaticamente aos Estados Unidos. Se os benefícios viessem, ótimo. A gente sabe que a gente é inferior geopoliticamente aos Estados Unidos, à China, então tem que se aproveitar, né, do que eles puderem oferecer. Mas muita coisa foi prometida e pouco foi cumprido. Então o ideal é que o Brasil consiga arrancar tanto dos chineses quanto dos americanos acordos em papel. O que a China tem para dar pra gente? É essa lista aí? Tá, eu vou falar agora com o Joe Biden ali para ver o que ele vai me oferecer. Quem oferecer mais leva. Ou, melhor dos cenários, os dois oferecem bastante coisa e o Brasil mantém um papel de equilíbrio, de isentão, que é o que a gente quase sempre faz ao longo da nossa história geopolítica. Ser pragmático, sem papinho de, vou colar com esse aqui porque eu gosto mais dele. Esse aqui é mais legal. Dane-se. Tem ninguém legal no mundo não, gente. Nem chineses, nem americanos. Os dois só estão interessados em manter ou ampliar sua hegemonia. E para isso, conquistar áreas de influência é importante. O Brasil é o país de maior extensão territorial e mais populoso da América do Sul. Tu acha que alguém tá de bobeira com a gente? Não. A gente não é um player gigante como a China, nem como os Estados Unidos. Mas temos nossa relevância. E vender esse passe caro é o nosso papel. Quem dá mais pela gente? Quem dá mais pelo nosso apoio? Vamos colar com quem oferecer mais para que o nosso país possa se desenvolver. Esse é o ideal. Tá bom? Sigamos aqui. Tá clara a explicação sobre commodities, Aline? Pode comentar no chat aí, se eu ver, eu respondo mais. Vamos lá, mais uma dúvida. O Didico mandou ali, eu tinha esquecido lá em cima. A industrialização chinesa é suportada em um meio de produção com pouquíssimas leis trabalhistas? Não entendi muito bem não, tá? Mas a China tradicionalmente paga pouco aos seus trabalhadores, o que tem mudado nos últimos anos, já que eles estão tentando fortalecer o mercado interno. Com isso, eles estão aumentando salários, qualificando a mão de obra, deixando para trás aquele papel de fabricante de porcaria, de fabricante de coisa barata, para poder focar na fabricação de coisas de mais alta tecnologia. Então a China ainda é um lugar barato para produzir? Mas ela já não é mais o lugar mais barato do mundo para produzir, não. Se tu quiser um lugar para poder explorar mão de obra barata, eu quero um lugar onde eu possa contratar criancinhas pagando com bala, onde eu possa contratar criancinhas de 8 anos de idade e pagar 2 centavos. Aí tu vai para o Vietnã, ou para Bangladesh, para lugares onde, de fato, a exploração trabalhista é absurda.
Na China, esse já não é mais exatamente o cenário dos dias atuais, em 2023. Tá bom? Vamos prosseguir. Voltando lá para as nossas questões. Tá aqui um texto que fala sobre o Fordismo. E aqui eu tenho um conjunto de alternativas que sugerem características desse modelo de produção. Vamos dar uma olhada? Letra A. Sua organização se dava por linhas de montagem ou produção, em que os trabalhadores operavam de maneira fixa e quem se deslocava eram as esteiras rolantes, exigindo que o trabalho humano se adaptasse ao ritmo das máquinas. Por isso, era considerado de alta produtividade, com baixo uso de tempo para produção. Interessante, né? Vamos ver a letra B. Era considerado um modo fabril caracterizado pela produção de acordo com a demanda, redução de estoques e diversificação de produtos fabricados. Aí não, gente. Pensou em Fordismo? Pensou no modelo de produção em massa, em grande quantidade, em série, padronizado, com muitos estoques, o que exigia fábricas grandes, que ficavam geograficamente concentradas em grandes centros metropolitanos, principalmente em países já industrializados, em países desenvolvidos. E o modelo, que eu posso dizer que é o oposto, é o toyotismo. Ó, vai confundir com taylorismo não, tá? Toyotismo, ou pós-fordismo. O toyotismo, criado na Toyota e que se difundiu pelo mundo, esse sim é um modelo baseado em baixa, ou melhor, em produção de acordo com demanda, num sistema just-in-time, sem estoques ou reduzindo ao máximo estoques, diversificando os produtos. A letra B fala, portanto, do toyotismo. A letra C fala de acumulação flexível, produção por demanda, redução de estoque, também fala do toyotismo. A letra D fala de um sistema de organização de trabalho com o qual se pretendia alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e esforço. O trabalhador fordista trabalhava muito, de maneira repetitiva, cansativa. Isso era um trabalho considerado alienante, porque ele não entendia o processo de produção como um todo. A letra D é complicada. E a letra E fala que era uma forma de trabalho extremamente ágil, que exigia pouco dos trabalhadores? Claro que não. A padronização de produtos exigia movimentos repetitivos e levava à alienação dos operários. Então é o contrário do que a letra E fala. Por isso essa resposta é mesmo a letra A, que fala sobre o Fordismo, um sistema de produção industrial que foi predominante em que época mesmo? Vocês sabem? O sistema de produção fordista foi um modelo industrial predominante na primeira metade do século XX, durante a segunda Revolução Industrial, mas mais especificamente na primeira metade do século XX. Quando chega ali por volta dos anos 60, o Fordismo começou a dar sinais de esgotamento. A produção começou a ficar muito cara, o custo com a mão de obra aumentou. E aí veio a década de 70 e as crises do petróleo, e isso fez o custo da produção com base na matéria-prima e na energia disparar. E aí não deu mais para continuar produzindo em massa, estocando um monte de coisa. Era preciso mudar. Era preciso utilizar um sistema mais ágil, um sistema que não estocasse tanta mercadoria. Foi aí que o pessoal olhou para o Japão, viu o que eles já estavam fazendo lá, na Toyota, copiou, e isso começou a ser usado no mundo inteiro. O toyotismo. Tá bom? Vamos lá? Deixa eu ver ali, ó. Ellen Priscila. Não sou o Didico, mas dedico essa pergunta. Ó, boa, hein? Bom trocadilho. Qual a diferença de taylorismo e toyotismo? Boa pergunta. Taylorismo, vamos escrever ali, né? Porque olhando é melhor. Ó. É porque o nome, a sonoridade parece, né? Tay-toy. Ó, o taylorismo é um modelo de produção que nada mais é a aplicação das ideias de um cara chamado Frederick Taylor, um engenheiro de produção, que no final do século XIX publicou um livro dizendo, olha só, bora botar o trabalhador para executar uma só função.
Isso foi feito em várias fábricas, inclusive na Ford, que ao surgir não era fordista. A fábrica da Ford, quando surgiu, era taylorista, aí no comecinho do século XX. E, depois de criada, a Ford implementou uma linha de montagem, uma esteira de produção, o que otimizou o taylorismo, porque esse trabalhador repetitivo, que fazia uma função só, agora não precisaria mais ir até o produto. A máquina viria até ele para ele poder apertar o parafuso. Então o taylorismo veio antes do fordismo. E o toyotismo veio depois do fordismo. A sequência cronológica é taylorismo, fordismo e depois toyotismo. Um sistema flexível, um pós-fordismo, criado na Toyota, baseado na redução de estoques, no chamado sistema Just-in-Time, tá bom? Não é Taylor Swift não, tá? Taylor Swift não tem nada a ver com isso. É o senhor Frederick Taylor. Continuemos aqui, ó, questão 3. Dei uma lida aí no que está escrito nesse texto, que eu vou tirar mais uma dúvida. Didico, mais uma vez. O que o Banco dos BRICS que a Dilma tomou posse é importante para a indústria brasileira? O Banco dos BRICS, ou Novo Banco de Desenvolvimento, é um banco que foi criado pelos países dos BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, com o objetivo de servir como uma fonte alternativa de financiamento para, primeiro, os próprios países dos BRICS, depois, para outros países emergentes. Hoje, quando o Brasil quer grana para poder fazer uma estrada, para fazer uma hidrelétrica, para poder fazer saneamento básico e quer pegar essa grana lá fora, geralmente a gente vai a dois bancos, Banco Mundial ou FMI. A gente chega, qual é? A gente tem um projeto aqui, ó, para poder fazer saneamento básico em Recife. Tem como vocês patrocinarem a gente? Aí o Banco Mundial olha, pensa, tá, mas a taxa de juros é essa. A gente não tem muito o que fazer, pega aquela grana com taxa de juros alta. E muitas vezes esses projetos acabam não sendo patrocinados porque o Banco Mundial fala, ó, tem grana para isso não, já emprestei para o Congo, já emprestei para Senegal, já emprestei para Bolívia, foi mal, Brasil, acabou o dinheiro. A ideia do Banco dos BRICS é servir como uma alternativa a esses bancos tradicionais e focar em investimentos de infraestrutura nos países emergentes, com destaque para os próprios BRICS. Tá bom? Amanda quer tirar uma dúvida sobre pirâmide etária. Amanda, vou te pedir um favor. Pergunta de novo isso na próxima aula, do próximo tempo, que aí é sobre população que eu vou falar. E eu posso falar melhor sobre esse tema, tá? Manda de novo, por favor. O Caleb perguntou, deixa eu ver, caso o real fosse a moeda mais valorizada que o dólar, aí caso complica. Aí é muita hipótese, muita suposição, vamos ver. Desce um pouquinho, meu diretor, pra eu ver ali. Caso o real fosse a moeda mais valorizada que o dólar, tá? A produção em commodities se voltaria mais para nosso mercado interno, resultando em uma queda de produtos alimentícios? Caleb, tá muito complicada a sua pergunta. Para começar, o real não seria... Se o real fosse mais valorizado que o dólar, isso seria um indício de que a nossa economia é muito mais forte do que ela é e muito mais confiável. Isso seria um sintoma de que nós seríamos mais industrializados e tecnológicos do que somos hoje. Olha para os países que possuem moeda forte. Todos eles são países altamente tecnológicos. Então, certamente, se fôssemos um país de moeda forte, nós não teríamos uma economia baseada em commodities ou em exportação de commodities. Então, o contexto seria completamente diferente. ASA. Eu acho que é isso, né? O nome. Tem um símbolo que eu não entendo muito bem o que é ali no final. Mas enfim. Acho que é ASA, né? Me parece 2 ovos de Páscoa. Não sei se é isso, não. A China compra muito do Brasil. Mas o Brasil não compra muito de lá, né? Ou a Shein vem mudando essa afirmativa. Então, gente, a Shein e a Shopee, elas fazem parte de algo que parece maior do que realmente é. Então a gente tem um segmento populacional no Brasil, de modo geral, de classe média que compra esse tipo de mercadoria. Quem tem grana não compra lá e quem é muito pobre não compra também. É a classe média, baixa, classe média, média, que faz essa compra de mercadorias de lá da China, porque você consegue realmente pagar bem mais barato por produtos que aqui poderiam ter o dobro do preço ou algo parecido.
Mas se você olha para a balança comercial brasileira, o que o Brasil mais vende para a China são commodities. E o que mais compramos deles, de fato, são produtos industrializados, muitas vezes de baixo valor agregado, o que inclui a brusinha da Shopee, a brusinha, o vestidinho, a sainha lá da Shein. Só que a maior parte das compras não é feita pelos indivíduos, não é você que entra lá e está comprando. Isso é uma fração. Quem mais compra são importadores, são donos de loja. Por exemplo, a Renner, a Riachuelo menos, a Renner, que vai comprar coisas fabricadas na China e revender aqui no Brasil cobrando muito mais caro. A gente está vivendo uma polêmica agora, né, sobre essa taxação ou não. Eu até comentei essa próxima aula que eu gravei para ser transmitida na semana que vem, que fala de indústria brasileira. A ideia de você efetivar a taxação é reduzir a sonegação fiscal que já acontece. Pela lei, tecnicamente, o que a Shopee e a Shein fazem é sonegação de impostos. Porque eles são empresas e eles vendem os produtos deles para o Brasil como se fossem pessoas físicas. O que eles fazem é enviar para cá a mercadoria como se fosse um chinês mandando um presente para um brasileiro. Isso é sonegação. E consegue passar pela Receita porque tem uma regra que vai ser modificada agora aparentemente, que libera de cobrança em taxa essa transição de mercadorias de pessoa física para pessoa física até $50. Muitas vezes o que essas empresas fazem é fracionar uma mercadoria mais cara em várias notas diferentes para parecer que é mais barato do que realmente é. Então é um mecanismo que é de burlar a lei, é crime. Só que a grande questão é mais do que isso. É se é adequado ou não manter a taxação que já existe. Porque cobrar agora é só fazer a regra valer, só fazer a lei valer, o que não é cumprido há muito tempo. Mas é adequado fazer isso? Será que isso vai colaborar realmente para a reindustrialização brasileira? Eu particularmente acho que não. Acho que é muito difícil conseguir reindustrializar o Brasil. Os americanos tentaram fazer isso. O Trump fez isso também. Ele começou a botar um monte de taxa para aquilo que vinha da China. Não adianta, porque os caras têm uma competitividade muito grande. Mas é esse o caminho de você tentar reindustrializar, ainda que eu acho que é uma medida que não vai funcionar. Tá bom? Vamos prosseguir. Já leram isso aqui, né? Um texto que fala sobre novos países industrializados. Quem são esses países? Países da América Latina, Brasil, Argentina, México, países da Ásia, como a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, que se industrializaram de maneira tardia, se industrializaram de maneira periférica, não foram líderes de revoluções industriais. Vamos ver então qual é a frase correta em relação a isso. Lembrando que, de propósito, eu coloquei essas questões com um monte de textos para você ver o que há de errado e guardar essa informação. Olha aqui, ó. Os tigres asiáticos implantaram um modo de produção socialista na esteira da Revolução Chinesa. Nada com nada. Os tigres asiáticos originais, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan, se industrializaram com dinheiro do Japão e com dinheiro dos Estados Unidos, sendo utilizados como lugares para fabricar mercadorias por um preço baixo. Mercadorias que depois seriam vendidas para outros países. Se industrializaram como plataformas de exportação. Tem nada a ver com o que a letra A está falando para a gente. Letra B. No caso dos países latino-americanos, Brasil, México e Argentina, ocorreu uma gradativa substituição de importações e forte inserção do capital internacional. Será? Foi. Depois, porque lembra, com o Vargas, primeiro era só dinheiro nacional. Depois, passou com o JK, com os militares, a haver uma abertura econômica para entrar dinheiro estrangeiro também. E isso também aconteceu no México e na Argentina. Além de investimentos públicos em áreas como energia, transporte e indústria de base. É isso. É exatamente disso que se trata o regime de substituição de importações. C. A China passou por um processo de industrialização, ainda que tímido, durante o momento em que esteve sob o regime socialista. Verdade. O grande salto da produção chinesa se deu a partir de 89, quando o país aderiu ao capitalismo de mercado em todas as áreas do país. Não, tá errado. Você vai ver melhor isso aqui na aula de China, mais pra frente. Eu sei que é chato às vezes, né? Não, você vai ver isso depois. Mas é porque senão a gente acaba colocando muito conteúdo numa aula só
e fica confuso. Mas você vai ver nessa aula de China, que a gente vai ter mais pra frente, que o momento em que a China vai começar a se abrir, fazer um boom industrial, é entre 78 e 80, antes. Mas ela não abriu o país inteiro para essa chegada de empresas do mundo todo, não. Foi só em alguns lugares. Principalmente nas zonas econômicas especiais. Então isso aqui está errado. Próxima. Os novos tigres asiáticos... Para. Tudo errado. Esses 4 aqui são os tigres originais, que se industrializaram ali por volta dos anos 50, 60 e 70. Os novos tigres são aqueles que começaram a se industrializar nos anos 80, 90, e são a Indonésia, Filipinas, Malásia, Tailândia, Vietnã. Tá bom? Essa frase está errada. Então, gabarito, letra B. Ok? Bora para a próxima. Eita, que textão. Um texto que fala da China. Ah, essa questão é bem legal. Ela está falando sobre como é que a Covid-19 prejudicou as cadeias globais de logística e transporte. Gente, lembra daquilo que nós falamos em aula sobre como é que a indústria é globalizada? Como que a produção é fragmentada entre países diferentes? Sobre como é que você faz uma peça do carro num país, outra peça em outro, depois junta num terceiro, e aí sim você vai ter o carro sendo produzido. O que a questão está falando, o texto no caso, é sobre como é que a Covid prejudicou essa dinâmica, porque fechou fronteiras. E aí você passou a ter peças fabricadas em países diferentes que não dava para juntar e fazer o produto final. É disso que o texto está falando, tá? Vou avançar aqui, porque estamos com a hora avançada, né? E aí o que ele fala é: a mudança na estratégia locacional das grandes corporações tem como explicação a dificuldade em preservar algumas práticas do atual modelo produtivo. Que modelo produtivo é esse? O toyotismo. Qual é uma das práticas desse modelo produtivo, o toyotismo, que foi prejudicada ou que foi prejudicial para a economia num cenário de Covid e de fronteiras fechadas? Dr. Mad Wallace e o Cairo já disseram que a resposta é letra A. Tá certo. Letra A. Gente, tá tudo é verdade. Todas as 4 alternativas falam de características verdadeiras sobre o toyotismo. Mas qual foi a característica do toyotismo que acabou prejudicando a economia global durante o auge da Covid? A manutenção de estoques reduzidos. Porque aí as fronteiras fecharam e eu não tinha mais como montar o veículo porque eu não tinha peça estocada suficiente. Por isso, a resposta é letra A de arroz. É isso aí, musa. Muito bom. Vou fechar com essa quinta questão aqui, tá? Que mostra uma imagem de um braço mecânico, um braço robótico, segurando uma garotinha. E aí ele diz que essa obra remete a uma discussão acerca dos impactos das novas tecnologias no capitalismo contemporâneo. E a pergunta é: um impacto socioeconômico no atual modelo produtivo é o aumento do quê? Preste atenção aqui na imagem, no texto, para encontrar a resposta. O João perguntou mais uma coisa ali, vou responder a última dessa aula. A Índia entra nesse conceito de ser um país de mão de obra barata? Sim e não. A Índia é um país com muita mão de obra barata, verdade, mas ela também tem mão de obra qualificada, especialmente lá em Bangalore, ao sul do país, que é o tecnopolo indiano mais importante, onde a gente tem empresas de alta tecnologia. O Tiago e a Valéria disseram que a resposta é letra D. Verdade. Para, gente. Letra A, letra B e letra C falam de características fordistas. Não podem ser resposta. A letra D traz uma característica toyotista. Pensa comigo. Quanto maior é o processo de robotização, mais desemprego. Quanto menos emprego disponível, eu, empregador, posso escolher quem é que eu vou contratar. E eu vou escolher o mais qualificado possível, porque sempre vai ter alguém se submetendo àquilo que eu estou oferecendo de condições de trabalho. Eu posso escolher o cara mais qualificado,
oferecendo um salário de fome. Alguém vai aceitar, porque o desemprego é tão grande que muitas vezes você, mesmo tendo uma alta qualificação, não vê alternativa a não ser aceitar aquele emprego horroroso em que você ganha pouco, mas o teu empregador fala que você faz parte do time, que você é um colaborador, você não é um funcionário. Você, ó, tá ali. E aí de vez em quando, numa data comemorativa ou outra, ele vai lá e te dá um bombom. Aí ele vai te dar um texto motivacional, olha como você é importante para a empresa. Mas no fim das contas, teu contra-cheque tá lá, ó, com um salário mínimo e uma miséria em termos de benefício, inclusive horas extras, muitas vezes não pagas. Portanto, a resposta é a letra D. Com isso, a gente fecha essa nossa aula de agora. Acho que foi uma boa revisão, conseguimos falar de bastante coisa. Daqui a pouquinho eu volto e aí a gente fala sobre Geografia 2, tratando de 2 temas principais, população e espaço rural. Beleza? Um beijo, até mais, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. Eita, que textão. Um texto que fala da China,